Deus tem liberado uma palavra profética sobre nós, como igreja brasileira, como Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, mas não só como igreja aqui em Ribeirão Pires, no ABC, em Leme, em São Paulo, ou nos campos missionários onde estamos representados, somos igreja em todos esses lugares, mas também Deus tem liberado uma palavra profética para a igreja no Brasil. E essa palavra tem 12 marcas, 12 palavras proféticas para a igreja no Brasil. Nós já falamos de 4 delas e hoje falaremos de mais 4. E Deus é um Deus de tempos e de estações nas nossas vidas. Ele tem um plano maravilhoso e perfeito e completo para as nossas vidas. Isaías 64:4 diz que não se ouviu falar e nunca se viu desde a antiguidade um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E o Senhor é esse Deus. E esse Deus tem um plano para nos dar esperança, um plano para nos dar um futuro melhor, um plano para nos usar dentro da realização deste plano para a humanidade, para esta geração, que talvez seja a última geração da terra, mas de qualquer maneira, Ele tem um ano extraordinário em 2020 para você. Ele tem uma década extraordinária em 2020 para você e para a igreja. E nós vamos ler isto que estamos falando, baseado na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 17, de 5 a 8 e 29, de 11 a 13, em que nós temos a base para crermos no extraordinário de Deus para 2020 e para a década de 20 do terceiro milênio, a primeira década de 20 do terceiro milênio do século 21, a década que nós estaremos começando a viver daqui a 2 dias e algumas horas, que passaremos aqui, se assim Deus permitir, de joelhos agradecendo por mais um ano, por mais uma década, e clamando a Deus pelo novo ano, pela nova década. E depois iremos participar de outros acontecimentos familiares secundários. E isso é o principal. Portanto, nós já vimos, Deus já nos falou, que será um ano e uma década extraordinários. E em primeiro lugar, porque Deus nos moverá a fazer coisas novas com ousadia, para recebermos aquilo que nunca recebemos, porque vamos fazer o que nunca fizemos, no poder do Espírito Santo. Também será um ano de respostas de oração. As orações são guardadas como salvas preciosas, incenso nos céus. Diz o apóstolo João na sua visão celestial em Apocalipse 5, que as nossas orações sobem como salvas e vão como incenso diante do trono. Nenhuma das suas orações foi esquecida. E Deus vai responder orações recentes e orações antigas neste ano e nessa década. Aquilo que você nem pensa mais em pedir, vai acontecer, porque Deus não se esqueceu. Será um ano e uma década em que Deus vai nos prosperar em todas as áreas, porque nós vamos obedecer a palavra dia e noite, como Salmos 1 diz, e que Jeremias repete nessa palavra, que nós vamos ler em seguida: aquele que medita dia e noite, sendo como a árvore plantada, e tudo quanto fizer prospera, as folhas nunca murcham, não seca, não passa ansiedade, dá o fruto na época certa, e tudo quanto fizer prospera. Deus vai nos prosperar na área pessoal, na área familiar, na área ministerial, na área profissional, na área da cidadania, como ser humano, como filho de Deus. Deus vai nos prosperar tremendamente, e veremos que Deus vai expandir progressivamente
a nossa influência como igreja no Brasil, como igreja nessa região, como igreja no mundo. Vamos ter representantes nas 7 montanhas de influência, em todas as grandes esferas de influência, e vamos viver como sal e luz, e vamos prevalecer, aumentando a influência, expandindo o reino de Deus aqui e nas nações. Isso nós já vimos 2 semanas atrás, dia 15 de dezembro, quando preguei essa mensagem, mas é a mesma palavra que estamos nos baseando, porque são 12 palavras proféticas que Deus está nos falando, e veremos mais 4 novas hoje. Então leiamos Jeremias 17, de 5 a 8, e 29, de 11 a 13, em seguida, para embasarmos esta profecia, que é a mais segura que tem, que é a profecia da pregação bíblica, porque a Bíblia é a maior de todas as profecias. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, a mulher, bendito é aquele cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluias. 29, 11 a 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quem está falando? Senhor Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me buscarão, e me acharão quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. Aleluias. Portanto, Deus tem falado conosco que 2020 será um ano extraordinário, e a década de 20 será uma década extraordinária, porque Deus está bradando isso pelo seu Espírito Santo. E a 5ª marca deste ano e dessa década será a santidade como estilo de vida. Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas tremendas, mas Ele exige de nós a santidade. Quando o povo de Israel estava mudando, eles estavam saindo do deserto para tomarem posse da terra prometida. E Josué, então, um tímido ajudante de Moisés, passa a posição de ser o único e principal líder de todo aquele povo, 600 mil homens, mais mulheres e crianças. E Deus mesmo aparece para ele, porque Josué estava inseguro, Josué estava com medo, porque era grande a responsabilidade dele, mas ele, como um homem de fé e de fibra, estava caminhando, e Deus vem e o fortalece, dizendo: Josué, seja forte e corajoso, eu estou contigo, toda planta que o seu pé pisar será dada por herança, nenhum dos seus inimigos vai resisti-lo em todos os dias da sua vida. Tão somente guarde a palavra, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido. E assim então, Josué, recebendo essa palavra, ganha confiança. O próprio Senhor Jesus aparece para ele
como Senhor dos exércitos e fortalece Josué, o anjo do Senhor, a figura de Jesus pré-encarnado, representando o próprio Deus, aparece para ele aquele que estava conduzindo o próprio povo no deserto. Ele aparece a Josué e o fortalece, e então Josué passa em revista todo o povo e dá uma ordem. Veja em Josué 3:5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o povo se santificou, e no dia seguinte Josué mandou os sacerdotes carregando a arca irem na frente do povo. E quando os primeiros sacerdotes pisaram à beira do rio e molharam os seus dedos das suas sandálias, ali na beira do rio Jordão, imediatamente o Jordão parou, e uma muralha de água começou a se levantar, e o Jordão ficou seco, e todas aquelas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, atravessaram a seco o Jordão, e logo em seguida dão diante da imbatível ali cidade de Jericó, com a sua gigantesca e intransponível, inexpugnável muralha, e Deus derruba as muralhas, e grandes milagres acontecem, e Josué toma posse da terra, e Deus para até o sol, para que Josué consiga atingir os seus objetivos. Grandes maravilhas ele viu e viveu, e o povo viu e viveu, porque eles tomaram a decisão naquele momento de se santificar. Então Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele nos pede a santidade. Santo é ser separado para uso exclusivo de alguém. No contexto bíblico, ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus, é se dedicar completamente a Deus, se consagrar completamente a Deus, é separar aquilo que você é, a sua intimidade, separar o seu corpo, a sua alma, os seus pensamentos, aquilo que você faz, aquilo que você vive, o seu espírito, todo o seu ser, completamente dedicado a Deus em tudo o que você faz, seja no relacionamento com as pessoas, com os amigos, no namoro, seja no casamento, com o esposo, com a esposa, com os filhos, na família, no trabalho, na igreja, na célula, na obra de Deus, na sua fidelidade como servo e serva de Deus em todas as situações e circunstâncias, nós decidimos nos entregarmos completamente ao Senhor em obediência incondicional. Santidade é o que o Senhor quer de nós, porque Ele nos diz na Bíblia: sejam santos porque eu sou santo. Assim como Ele é santo, nós devemos ser santos. E nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Fomos transportados, quando aceitamos a Jesus, da escuridão espiritual, do domínio de trevas de Satanás. Fomos transportados para o reino da luz. Fomos santificados e somos herdeiros, somos filhos, somos sacerdotes, somos aos servos do Senhor, porque Ele nos salvou, e somos agora os santos de Deus. Vire para o irmão da direita à esquerda e diga: você é um santo, uma santa de Deus. Como funciona isso? Na medida em que você vai se dedicando completamente a Deus, escolhendo o caminho apertado, escolhendo a palavra de Deus como a sua referência, escolhendo andar na luz, escolhendo sempre a obediência, porque é o que Deus quer de nós, e assim Deus vai te usar de forma extraordinária, e você verá maravilhas, e ao mesmo tempo em que você alcança a santidade no seu estilo de vida,
você ganha a sexta característica profética deste período que Deus tem para nós, os seus filhos, que é a intimidade. Deus está nos chamando à intimidade. Intimidade é algo especial, como Abraão, que era íntimo de Deus, e Deus então compartilhava com ele: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então, sendo íntimo com Deus, falava: mas Deus, espera aí, e se tiver justos lá? Porque havia alguém que Abraão amava, que estava ali em Sodoma. Quem era? Ló, seu sobrinho, que era como um filho para ele, que saíram juntos e depois se separaram porque Deus prosperou e eles ficaram ricos, então não cabiam mais juntos na mesma terra. E Abraão tinha um coração grande, falou: olha, Ló, então você escolhe que lado você vai com as suas ovelhas, seus rebanhos, e eu escolho o lado que eu vou. E assim, então, ele escolheu o lugar melhor, que era onde tinha mais vida, as planícies melhores, que eram para o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o lado pior, mas é claro que ele estava com a bênção de Deus, e tanto Ló como Abraão prosperaram. Abraão muito mais do que Ló, porque Abraão tinha uma intimidade com Deus. E aí Abraão intercede, e Deus manda anjos para salvar Ló e sua família da destruição que iria acontecer ali em Sodoma e Gomorra, porque Abraão era íntimo. A Bíblia diz que Deus não faz nada no mundo que não seja revelado aos seus profetas. Os profetas são amigos íntimos de Deus, em que Deus revela os seus segredos. Deus quer revelar os seus segredos a você. Deus quer usar a sua vida para que os desígnios e os planos de Deus se cumpram na sua vida, e se cumpram na vida da sua família, se cumpram na vida dos seus amigos, se cumpram na sua comunidade, se cumpram na sua cidade, se cumpram nesse estado de São Paulo, se cumpram no Brasil, se cumpram nas nações, se cumpram para a nossa geração. Mas para isso precisamos buscar o Senhor. Salmos 25:14 nos fala isso. O Espírito Santo já está nos impulsionando a crescermos na intimidade com Cristo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Espírito Santo está nos impulsionando para cada vez mais buscarmos a intimidade com o Senhor. O Senhor está buscando pessoas na terra que queiram ser íntimos dele, os seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se lançam completamente diante dele, e aqueles que querem ter intimidade com ele, porque o Senhor quer compartilhar aquilo que está no coração dele. Ele quer confortar o nosso coração, e ele quer nos usar aqui para que os seus desígnios sejam feitos, porque na medida em que você conhecer mais a aliança do Senhor, essa nova aliança desse mistério da palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, o próprio Deus que se fez homem e derramou o seu sangue para salvar a humanidade perdida e estabelecer a sua igreja, trazendo muitos outros filhos à presença do Pai, os comprando com o seu sangue. Na medida em que você vai ficando íntimo, o Espírito Santo vai te revelando, e o Pai vai compartilhando com você aquilo que está no coração dele, e você então se torna íntimo com Deus. E a sétima característica então acontece, que é exatamente a comunhão profunda com Deus, que transborda para os irmãos. A comunhão que os apóstolos tinham com Deus, que transbordava para a vida dos seus discípulos. O apóstolo João, talvez, na minha opinião não sei, lá no céu saberemos,
o homem que teve a maior comunhão com Jesus de todos. Ele era tão próximo de Jesus, que quando Jesus foi falar quem iria traí-lo, ele falou no ouvido de João. João era o apóstolo que Jesus amava, ele amava a todos, mas João era algo do coração. E João ficou vivo até a velhice, e velhinho, com 95 anos, exilado pela perseguição da palavra de Deus. Então Jesus Cristo vem e dá a maior revelação da Bíblia inteira que algum homem já recebeu, a revelação de todas as coisas a respeito do final dos tempos e da eternidade futura. O livro de Apocalipse inteiro foi uma visão que ele recebeu lá, nessa ilha, aos 95 anos de idade. Então, 85, 95, não sabemos a idade exata dele naquele momento, mas era muito idoso. E então, João escreve em 1 João, falando dessa comunhão que ele tinha com o Pai, dessa comunhão fruto da sua santidade, dessa comunhão fruto da sua intimidade com Deus, que era uma comunhão tremenda e que ele queria para os seus discípulos e que transbordava para os seus discípulos, dizendo em 1 João capítulo 1, versículos 2 a 4, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. O Filho, Jesus, a vida, a palavra, a vida. E proclamamos a vocês, proclamou o Cristo, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, se encarnou. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, porque aquele que tem essa comunhão com Deus, a sua maior alegria é que outro tenha essa comunhão com Deus, porque a maior alegria de Deus é ter comunhão com você. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a criação mais especial de Deus, você é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Ele te criou único para ter essa intimidade, para ter essa comunhão com você. E Ele está te chamando nesse ano, nessa década, para sair da mediocridade, da mesmice que está por aí, para viver algo novo. A comunhão com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo em nós. Isso é vida cristã normal, porque os filhos de Deus, Romanos 8,14 nos diz, são guiados pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E é a profecia de Isaías 32, ali em que Isaías profetiza que naquele dia ninguém mais vai ficar confuso, mas você vai ouvir uma voz lhe dizendo acerca do caminho. Este é o caminho, andai nele. Aleluias. Que maravilha ter essa comunhão, nos fortalecendo na comunhão com Deus, num relacionamento vertical forte. E esse relacionamento vertical forte, necessariamente crescendo em amor, você vai transbordar em amor dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro da sua cela, dentro da igreja, dentro da sociedade, da empresa, onde você estiver, esse amor vai transbordar, principalmente para aqueles que têm essa comunhão. Vai transbordar também para que outros tenham essa comunhão e sejam alcançados, mas vai transbordar para que outros tenham essa comunhão. A comunhão com Deus transborda nos relacionamentos com os irmãos, e a bênção e a presença de Deus se manifestam. Essa comunhão que Paulo tinha com os seus discípulos
que quando aqueles pastores foram chamados, e Paulo chama todos os pastores, e Paulo pensa que iria morrer em Jerusalém, e ele faz um discurso emocionado ali em Atos 20, a partir do versículo 16, chamando todos os pastores ali daquela região, e eram centenas de igrejas, e vem aquela multidão de pastores, e então aquele silêncio, e Paulo falando: olha, eu declaro para vocês que hoje eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, e de agora em diante, eu sei que vocês não verão mais o meu rosto, porque eu vou para Jerusalém, para não sabendo o que me espera. E aí uma comoção geral, todos choram, e eles oram juntos e se beijam e derramam lágrimas ali no ombro, no pescoço de Paulo, e eles se abraçam porque eles tinham uma comunhão com Deus que transbordava em comunhão, em amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, disse o Senhor, se vocês se amarem uns aos outros como eu tenho amado. Na medida que nós temos essa comunhão com Deus, o amor de Deus transborda, e nós vamos tendo uma comunhão mais profunda com os irmãos, porque é o amor de Deus transbordando, e a nossa alegria, o gozo no Espírito sendo completo. Aleluias. E finalmente a oitava característica, a última que falaremos hoje, é a manifestação do sobrenatural no nosso estilo de vida. O reino de Deus é sobrenatural. Não podemos produzir frutos espirituais na força humana. Não adianta apenas cumprirmos programas e rituais, se não houver vida no Espírito, se não houver a manifestação do Senhor. Zacarias 4:6 nos ensina claramente: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. É assim que Deus quer fazer conosco, é assim que Deus quer fazer comigo. Deus tem falado comigo que será um tempo novo, será uma década nova, que será algo novo, porque não será algo em que eu vou fazer aquilo que eu já sei, na experiência do que eu já experimentei, na fé do que eu já vivi, mas será algo que Deus vai fazer na força e no braço de Deus, da maneira e no poder dEle, e eu quero mais é depender dEle, porque é assim que funciona. Nós estamos vivendo um tempo de graça, e Deus quer derramar o seu Espírito de forma tremenda, na medida em que vivemos essa santidade, essa intimidade, tendo esse estilo de vida de comunhão com o Pai e transbordando com os irmãos. O poder de Deus vai se manifestar, porque Cristo mesmo vai ser glorificado, porque Ele orou: Pai, santifica-os na verdade. Ele orou para que fôssemos um, Ele orou para que nós estivéssemos em unidade, porque Ele disse: quando vocês estiverem em unidade, o mundo vai conhecer que Jesus está entre vocês. Amém? Porque quando nós vivemos essa santidade, essa intimidade, essa comunhão, nós estamos em perfeita unidade, e essa perfeita unidade manifesta o sobrenatural de Deus, porque Cristo é glorificado, e quem é que glorifica a Cristo é o Espírito Santo. Jesus, antes de ir para a cruz, Ele disse: convém para vocês que eu vá, porque vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo, o Espírito que o mundo não vê e não o conhece, mas vocês o veem e o conhecem, vocês o conhecem. Ele que está entre vocês estará dentro de vocês e ensinará a vocês toda a verdade. Ele receberá do que é meu
e Ele me glorificará. Aleluias. Então, o Espírito Santo é aquele que glorifica Cristo. E quando a igreja está em santidade, intimidade e perfeita comunhão, manifestando a unidade, o Espírito Santo é derramado e o poder de Cristo se manifesta na igreja. E Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso nesse tempo. É um tempo de derramar do Espírito, um tempo em que vamos buscar o Senhor de todo o coração, e Ele se revelará, como naquele tempo de Atos dos Apóstolos, em que o sobrenatural era a rotina. Nós viveremos essa rotina também nesse reavivamento. Viveremos um tempo de graça com o derramar dos dons do Espírito Santo e muitas demonstrações do poder de Deus. Veja em Atos capítulo 2, versículos 42 a 43, que a palavra de Deus nos diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluias! Muitas maravilhas, muitos milagres, muitos sinais, como aquele paralítico que foi curado. Muitos milagres. Filipe ia fazendo tantos milagres que até os feiticeiros ficavam impressionados de tanto milagre que acontecia, porque Deus fazia coisas extraordinárias. Pedro estava andando na rua e tinha um enfermo caído do lado dele, e ele passava do lado. Ele nem tocou no enfermo, a sombra dele passou. A sombra de Pedro curava. Sobrenatural, a unção do Espírito Santo, transbordante. E nos últimos dias, o Senhor diz que derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e todos serão cheios do Espírito Santo. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio dos dons do Espírito Santo. Deus quer te mover no sobrenatural e te usar para que o sobrenatural aconteça. Mas para isso é preciso que você continue buscando e andando e buscando de todo o coração ao Senhor. E assim Deus fará maravilhas. Paulo, as pessoas pegavam peças de roupa, davam para Paulo. Paulo orava por aquela roupa. A pessoa andava a centenas de quilômetros e só de receber aquela roupa que Paulo tinha orado, era curada na hora, porque o poder de Deus estava liberado de forma extraordinária. O poder de Deus está liberado para o tempo do fim, de uma forma que nunca houve antes, maior do que naquele tempo. É o que Deus quer fazer. Não acontece porque não acontece o que está em Jeremias 29, 11 a 13, põe aí Jeremias 29 a 13, se acontecer isso, nós veremos esses milagres mais fortes do que jamais houve. Ali na Indonésia, o povo buscou a Deus de uma tal maneira, quando houve grande perseguição e o avivamento, que milhares de pessoas ressuscitaram. Os pastores estavam na selva, não tinha pão, nem suco de uva para eles celebrarem a ceia. Eles, unidos em tanta fé, eles oravam: Senhor, manda o pão e a ceia para celebrarmos a tua ceia aqui na selva, porque se formos para a cidade seremos mortos. E aí o pastor levantava a mão, e o anjo trazia o pão, e o anjo trazia o suco de uva, para eles comerem o pão e beberem o suco e fazerem a ceia do Senhor. Milhares de pessoas foram ressuscitadas dos mortos, não 50 nem 100, milhares. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão
quando me buscarem de todo o coração. Quem quer buscar Deus de todo o coração aqui? Aleluia, fique em pé e vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor quer derramar isso: santidade, intimidade, comunhão, poder e maravilhas Ele vai fazer em 2020, Ele vai fazer nessa década, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer nessa igreja, vai fazer na igreja brasileira, porque o Senhor tem esse plano. Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para manifestar o seu plano, um plano de esperança, um plano de futuro, um plano de realizar as obras de Deus, um plano de implantar um reino de justiça, um plano de manifestar o amor de Deus, um plano de encarnar o amor, a verdade, a justiça, a santidade, um plano de manifestarmos Cristo, que quando passarmos as pessoas...